Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que a gente começou a falar no nosso último vídeo e eu falei que a gente iria trazer isso para vocês. Quando a gente falou sobre o nosso último vídeo, sobre os 6 tipos de liderança no pensamento do professor Daniel Goleman, eu disse para vocês que ele também, obviamente, como não poderia deixar de ser, né, faz uma relação da liderança ou desses tipos de liderança com as aptidões, com os componentes da inteligência emocional. Vocês lembram que o professor Daniel Goleman é o professor aí que trata sobre a inteligência emocional. E hoje eu quero falar com vocês sobre os componentes da inteligência emocional aplicados à liderança ou aplicados à relação de trabalho. Como exatamente o professor Goleman faz num artigo que em tradução livre acabou sendo traduzido como O que define um líder, também publicado na Harvard Business Review. O professor Daniel Goleman, então, ele não se furta, obviamente, de fazer a junção dessas duas ideias e de trazer essas contribuições do seu gigantesco e robusto trabalho sobre inteligência emocional para dentro do ambiente organizacional, aplicando-se isso à liderança. E aí o que ele faz? Ele descreve nesse texto dele os cinco componentes da inteligência emocional e traz esses componentes aplicados à relação organizacional ou como isso pode e deve ser utilizado para você fazer uma boa gestão e para você aplicar também na perspectiva da liderança. Lembrem, e é fundamental disso, a gente falou no nosso último vídeo, que mesmo quando o professor Daniel Goleman descreve os 6 tipos de liderança, ele diz que nenhuma das lideranças deve ser exercida 100% do tempo. Em outras palavras, ele diz que momentos diferentes exigem modelos de liderança diferentes. E ele fala isso também nesse texto aí que a gente está trabalhando hoje, no que define um líder. Então isso é uma premissa bastante importante, por quê? Porque você, ao se deparar com os 5 componentes da inteligência emocional ou com os 5 elementos da inteligência emocional, vai poder fazer esse enxergamento, entender quais deles você precisa desenvolver melhor e conseguir, inclusive, fazer uma relação deles com os tipos de liderança, certo? Então vamos lá, vamos primeiro tratar dos 5 tipos, ou das 5 características, melhor dizendo, da inteligência emocional, que serão aplicadas para nós nessa visão do professor Daniel Goleman também, olhando para a liderança e para o ambiente do trabalho, para depois fazer uma conclusão sobre isso, tá bom? A primeira característica fundamental e indispensável, eu diria para vocês que essa é sem dúvida nenhuma aquela que precede todas as outras, é a característica do autoconhecimento e também vem atrelado a isso a autogestão. Capacidade que a pessoa tem de se autoconhecer, de conhecer seus pontos fortes, de conhecer seus pontos fracos, de conhecer como reage em determinadas circunstâncias, conhecer quais são os gatilhos emocionais positivos e negativos que você tem dentro do relacionamento com as pessoas e também compreender o impacto e o efeito que o seu comportamento tem nos outros. Essa questão do autoconhecimento, ela é indispensável, até para você saber quais são as habilidades que você precisa desenvolver melhor e como você consegue desenvolver melhor essas habilidades. Então essa é a primeira característica fundamental e importante. Segunda característica que também deriva do autoconhecimento é o chamado autocontrole. É a capacidade que a pessoa tem de entender a circunstância que está, de compreender isso, de controlar as suas emoções, de não responder de forma rápida necessariamente, de entender os contextos e especialmente de não tomar também decisões precipitadas. É uma característica fundamental e que obviamente também tem tudo a ver com inteligência emocional, tá bom? Terceiro componente da inteligência emocional é o que o professor Daniel Goleman chama de motivação.
é a capacidade que a pessoa tem de se engajar nos projetos, é a capacidade que a pessoa tem de encontrar um propósito para tudo que ela faz, e é a capacidade que a pessoa tem, então, de estar sempre motivada, sempre buscando novos objetivos, independentemente das recompensas financeiras ou profissionais que possam estar em jogo. Independentemente, então, do seu salário, independentemente do seu status, do lugar que ocupa na organização, a motivação garante, né, que a pessoa esteja sempre engajada, buscando aí um objetivo, um propósito bastante relevante. Quarta característica é o que o professor Daniel Goleman chama de empatia, que, como a gente já sabe, é a capacidade de conhecer melhor e entender principalmente as reações e os comportamentos dos outros. As pessoas às vezes associam muito a empatia à capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é, em alguma medida, verdade. Mas aqui, para essa perspectiva, essa visão é apenas uma parte disso tudo. É claro que se você consegue se colocar no lugar do outro, você vai ter mais facilidade de entender as percepções do outro, de entender as reações do outro, de saber lidar com os gatilhos emocionais do outro, de saber motivar o outro, de saber que tipo de falas tuas também, ou às vezes não só o tipo de falas, mas como você fala, como você dialoga também, pode causar uma reação negativa no outro. Mas isso não é suficiente. É preciso também que você desenvolva essa capacidade, não só se colocando no lugar do outro, mas propriamente também entendendo a percepção do outro em relação a você. Isso é bastante relevante. E a quinta e última característica, ou componente da inteligência emocional, que o professor Goleman traz, é a chamada destreza social. A destreza social é a capacidade que a pessoa tem de construir conexões. É a capacidade que a pessoa tem de aglutinar as pessoas, é a capacidade que a pessoa tem de agregar as pessoas em torno de um objetivo comum também. E não só isso, mas de desenvolver nessas relações de confiança, relações em que você permita que essas pessoas também trabalhem acreditando naquilo que você estabelece ou naquilo que você coloca como objetivo. Notem, então, que talvez seja possível dividir, e aqui é uma observação nossa, talvez seja possível dividir essas capacidades ou habilidades ou componentes da inteligência emocional entre componentes da inteligência emocional que dizem muito mais respeito à autogestão, a você mesmo, e aí talvez 3 delas sejam bastante relevantes: autoconhecimento, autocontrole e motivação. Mas também é possível enxergar que algumas dessas habilidades se colocam muito mais sob o ponto de vista relacional, sob o ponto de vista coletivo quase. Justamente a habilidade de empatia e da destreza social. E não dá para descartar a motivação como uma espécie de componente da inteligência emocional que transita dos dois lados. Por quê? Porque um bom líder é um líder que também sabe engajar as pessoas, é um líder que também sabe motivar as pessoas e manter essas pessoas motivadas. Então notem que para tentar trazer uma conclusão disso tudo, você pode olhar para os 6 tipos de liderança que a gente comentou no outro vídeo, olhar para isso e fazer um processo de autoconhecimento para dizer que tipo de liderança eu preciso desenvolver melhor. E olhar para esses tipos de liderança e fazer essa relação com os 5 componentes da inteligência emocional, porque está nesses 5 componentes da inteligência emocional a possibilidade de você melhor desenvolvê-los para melhor obter um resultado em relação àquelas espécies de liderança que você precisa desenvolver melhor. Então, na verdade, eu diria para vocês que esses 5 componentes da inteligência emocional, essas 5 habilidades que um líder precisa ter, elas estão sempre também a ponto de serem desenvolvidas para melhorar aqueles perfis de liderança que a gente comentou no nosso último vídeo. Vejam então como essas coisas se conectam. E lembrem sempre, pessoal, dessas lições que são importantes. A gente está falando de tipos ideais.
Mas esses tipos de ideais, enquanto procuram descrever fenômenos da realidade, nos ajudam como ferramentas para a melhoria do nosso desempenho, para a melhoria da nossa performance. É importante, então, olhar para essas capacidades ou habilidades da inteligência emocional e enxergar qual delas você precisa ou quais delas você precisa desenvolver melhor, fazer esse desenvolvimento olhando para aqueles 6 tipos de liderança que a gente falou no nosso último vídeo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, aperta o sininho aqui, ó, para saber que tem vídeo novo subindo, curte, comenta, compartilha, enfim, para a gente continuar dialogando direito. Obrigadão!